Oi, gente, estamos aqui com mais um podcast. Eu sou a Ana. Eu sou a Alicia. E a gente está aqui com o nosso professor Luiz Henrique, que ele dá aula de História. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a vida dele, sobre racismo, sobre algumas coisas aí. Vamos começar. Então, professor, como o senhor define uma forma do racismo, tipo, para todo mundo entender, assim, para pessoas que não sofrem racismo, ou pessoas mais novas, ou pessoas, tipo, para quem realmente não sabe, não entende muito sobre isso? Olha, eu acho que o racismo, né, a palavra preconceito racial é um conceito pré-estabelecido, ou seja, a pessoa ela estabelece um conceito de algo que ela não domina, é a definição da palavra. E o preconceito racial, eu acho que ele é algo que uma pessoa ela executa sem ter noção do que ela está fazendo. Por exemplo, ao longo da história que nós vemos sobre preconceito racial, é uma ignorância, uma falta de conhecimento, uma falta de empatia com o outro pela diferença que ele apresenta, seja da cor da pele, uma diferença social, cultural. Então, para mim, o racismo ou preconceito, né, ele se define dessa forma, né? É uma ignorância por parte da pessoa. E, infelizmente, ele está estabelecido no seio da nossa sociedade, né? Infelizmente. Sabe responder pra gente como que o racismo começou a ser estruturado historicamente aqui no Brasil? Olha, no Brasil, o racismo ele começa, isso em ponto de vista histórico, né, com a própria chegada dos portugueses aqui, né, dos europeus, né, porque já havia pessoas aqui, os povos originários já estavam aqui, e quando os europeus chegam, eles entendem que esses povos originários não tinham a mesma capacidade e intelectualidade que eles tinham, né? Nós vemos isso ao longo da história. E só que é errado você julgar um povo tendo como base a sua cultura, porque os europeus tinham um modo de vida e os povos originários também tinham uma forma de vida. Por não ser igual, não quer dizer que esses povos originários eram melhores ou piores do que os europeus que estavam chegando. Era apenas uma cultura diferente, né? Então, eu acredito que o preconceito começa pela falta de compreensão dos europeus que chegaram aqui, né? E também pela altivez que eles tinham de achar que eles eram melhores, né? Só que se você for ver o avanço, seja ele tecnológico ou qualquer outro, ele se apresenta de formas diferentes em vários povos, né? Por exemplo, aqui quando os europeus chegaram no continente sul-americano, o continente sul-americano ele tinha um desenvolvimento tecnológico avançado, diferente do desenvolvimento tecnológico que se desenvolvia na Europa, mas tinha, né? E alguns deles que os europeus nem dominavam ainda. Então, como eu disse no começo, ignorância. E isso se permanece até hoje, né, na nossa sociedade. Tipo, a gente vê que algumas pessoas ainda têm esse pensamento meio fechado de, tipo, porque por causa do tom de pele dele, ele não sabe tal coisa, ele não é igual a mim. E, tipo, isso é uma coisa histórica, sim, mas é uma coisa que as pessoas não mudam. Olha, eu dou aula em outra escola e uma vez uma aluna minha, a Lara, ela perguntou o seguinte: professor, o senhor já sofreu preconceito racial? E se o senhor sofreu, como que seria, o que o senhor acha que deveria ser feito para impedir que esse preconceito seja praticado, né? E assim, eu não falo só do branco não, do caucasiano para com o negro.
existem várias formas de preconceito. Né? E eu disse para ela o seguinte: olha, já sofri muito, e assim, algumas formas de preconceito, elas são praticadas de forma inconsciente, né? Porque no Brasil, não posso dizer no mundo, né, porque eu não viajei o mundo, mas no Brasil o preconceito ele está incutido no jeito do brasileiro ser. Então, algumas brincadeiras, né? Hoje não mais, mas na época que eu era adolescente se falava muito assim: preto parado é suspeito, correndo é ladrão, né? E várias brincadeiras desse tipo que conotavam a discriminação racial. Agora, igual você falou aí, né, que aqui parece uma coisa natural, que a gente chama de preconceito estrutural ou racismo estrutural. Como que se construiu isso ao longo do tempo? Veja bem, às vezes saem algumas notícias dizendo que a maior parte das pessoas que são presas pela polícia são de origem parda, que eu não gosto dessa frase, né? Mas enfim, é parda, de periferia ou negro. Só que assim, qualquer tipo de pesquisa que você fizer vai acusar a maior parte para a população negra ou preta, como as pessoas dizem hoje. Porque quando acontece o fim da escravidão aqui no Brasil, não foi feita uma política pública para que esses escravos passassem a fazer parte da sociedade. Simplesmente falou: a partir de agora os negros estão livres, eles não são mais obrigados a trabalhar como escravos. Tudo bem, mas e agora? E para piorar, foi estabelecida a chamada lei do branqueamento, né, que eles trouxeram europeus para trabalhar nas fazendas aqui, né, e esses europeus passaram a ser considerados a base da sociedade que o Brasil estava se desenvolvendo no período pós-lei de abolição. Então, o negro ele passou a ser marginalizado. Tá, você está livre, mas a partir de agora você vai viver vai para onde você quiser. Então, alguns foram para os morros, e essa ideia de marginalização ela foi incutida no seio da sociedade, entendeu? Então hoje é difícil você tirar isso, é difícil você tirar. Aí nós temos as leis, né? Inclusive o artigo 5º da Constituição, ele estabelece que crime qualquer tipo de preconceito racial, religioso, enfim. E também existem outras leis, né, que vai punir atos racistas. E eu acho legal isso, mas a lei ela vai punir, mas ela não muda o que está na mente e no coração. E eu acho que no momento, né, uma coisa que tem sido feita, e eu acho que nós vamos colher o fruto disso daqui 2 ou 3 gerações, é desse trabalho de conscientização. Eu acho que a única forma de mudar é conscientizando as pessoas que todos nós somos iguais. Então eu acho que esse é um trabalho que está sendo feito por várias instituições, faculdades, né, algumas instituições religiosas que também apoiam essa causa, né, do antirracismo. E nós vamos colher o fruto disso daqui 2 ou 3 gerações. A minha geração, eu sou de 76, a minha geração ainda tem muito, né? Eu tenho um amigo negão. Quando a pessoa fala isso,
Alguma coisa tem. Perdão. Como você falou desses negócios das leis, às vezes aqui no Brasil, eu não sei, mas tipo, na sua opinião, você acha que é bem... Que levam realmente a sério isso? Que realmente fazem alguma coisa? Que realmente... Ó, no Brasil, as leis contra o racismo, existem leis boas. E na América do Sul, o Brasil é o país que mais luta contra essa questão racial. Nós vimos alguns casos aí, né, igual teve um jogo, acho que do Palmeiras, com o time do Paraguai, que o jogador do Sub-20 foi alvo de racismo, né, e se levantou essa questão. Eu acompanho alguns canais de mídia esportiva da América do Sul, né, em língua espanhola, e se levantou essa questão, né, de por que no Brasil eles pegam tanto no pé, sendo que no país deles eles acham que é uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Então a lei no Brasil, nessa questão do racismo, eu acredito que nós estamos à frente de muitos países, principalmente aqui da América do Sul. E aqui, se você cometer um ato de racismo e for comprovado, você vai sofrer a pena, né? Mas é o que eu falo. A lei, ela pune, né? O objetivo da lei é a punição. Mas ela não muda o que está aqui no coração. Muitas pessoas que têm essa dificuldade do preconceito, ela, por medo da lei, ela pode não externar isso, mas isso não quer dizer que ela não seja uma pessoa preconceituosa. Mas eu acho que se ela controlar, já é um avanço. Então, por isso que eu acho que a lei é boa. Você sabe dizer alguns exemplos de racismo que ainda existem hoje em dia? Ah, sim. Por exemplo, eu vou usar o meu caso. Às vezes, pelo meu tamanho, que eu tenho 1,76 m, 78, né? 78, né? E às vezes eu estou com a minha mochila e as pessoas me veem entrando na escola, né? Muita gente pergunta para mim: você trabalha aqui? Olha, eu trabalho. Você é o quê? Trabalha na parte de manutenção? Eu falei: não, eu dou aula. Ah, então você dá aula de música? Eu falei: não, sou professor de História e Geografia. Você é professor? Esse tipo de conversa mostra que o meu lugar ele já é estabelecido, né? Qual é o meu lugar? O seu lugar não é na mente de muitas pessoas. O seu lugar não é o lugar de professor, de formador de ideias. Seu lugar pode ser na faxina, até professor de música, mas professor acadêmico. Então, como eu disse, essas coisas estão incutidas na nossa sociedade. O lugar de cada um. Se você é pobre, o seu lugar é aqui, né? Também é uma forma de preconceito. Agora, eu venho de uma família que, todos nós somos negros. Todos nós somos negros. Os meus irmãos são sambistas, são envolvidos com música, né? Então nós sofremos, minhas irmãs sofreram, né? Eu já sofri e já engoli muita coisa assim, e tudo isso machuca, né? Muitas pessoas que não acham que uma brincadeira, às vezes eu até na sala de aula falo para os meus: não brinca assim, porque muitas das vezes quando você faz uma brincadeira tipo
coisas do tipo, ó, queimou, a sua foto não dá para enxergar nada, né? Coisas do tipo, tá tudo preto. Essas coisas, alguns sabem lidar com elas. Para outros, e aí eu quero finalizar até falando de uma situação que eu encontrei numa sala de aula, numa escola que eu dei aula em Ribeirão Pires. Eu tinha lá uma aluna, né? E essa aluna, ela não falava com ninguém. Isso era no 6º ano. E ela era muito retraída, né? E eu estava eventuando lá e eu tentava conversar com ela, ela não falava. Ela não falava. Aí eu na sala dos professores conversei com os colegas, falei, meu, aluno tal, o que acontece? Aí uma das professoras falou, olha, ela se sente muito excluída por causa da cor da pele e do cabelo dela. Do cabelo, né? Ele é crespo, mas na linha dos crespos é um crespo bom. O dela era bem, como posso dizer, bem durinho o cabelinho dela. E era uma época que estava muito na moda alisar cabelo. E ela se sentia excluída, porque os meninos brincavam, viu? Só que tem uns que sabem brincar e outros não. E aí me contaram que ela era muito pobre, morava em situações, né, de extrema pobreza, e ela não conversava. Uma vez encontrei ela e a família, todo mundo da família era do mesmo jeito, né? Por quê? Porque ela não se encaixava no padrão que estava ao redor dela. E não tinha, na época não tinha esse trabalho que é feito hoje, né? Hoje a gente vê nas novelas, né, vários personagens que geram uma afirmação para o povo negro. Eu falo negro, né? Tem gente que fala preto, eu não gosto do termo negro, né? E essa família me marcou muito, porque a menina, ela chorava calada. Você via as lágrimas descendo e a gente pergunta, o que está acontecendo? Ela não falava. E aquilo me cortava o coração. E eu tentei, enquanto estive lá, né, não sei onde ela está hoje, mas eu tentei ajudar da melhor forma possível. Mas eu acho que isso é muito ruim. Quando uma pessoa fala assim que se sente superior por causa do tom de pele ou coisas ou por classe social. Mora em São Caetano, você mora em Mauá. Aqui no Brasil, a gente percebe, né, tipo assim, muitas pessoas falam que, nossa, por ser um país miscigenado, que não existe racismo, que não sei o quê, que todo mundo tem muita gente negra, que tem muita gente muita gente parda. Então, muita gente acha que não existe isso. Mas você acha que isso é verdade? E em relação a outros países, tipo, se no Brasil, por ter mais gente preta, negra e mais gente parda, existe menos racismo? Eu costumo dizer o seguinte, nos Estados Unidos, o racismo é declarado. Sim. Em alguns países da Europa também. Se a pessoa não gosta de você, ela fala para você. No Brasil, ele é um racismo oculto. E eu costumo dizer que o oculto é pior do que o declarado. Porque se a pessoa falar para você assim, ó, eu não era para falar, né? Mas se eu não gosto de você por causa disso, pelo menos você sabe. Agora o duro é quando a pessoa dá tapinha nas suas costas, né?